Estou de volta! A gravação do vídeo 15 de 30 da saga de Rondônia. São 360 questões para garantir a sua aprovação. Você que não me conhece, meu nome é Paulo Machado, eu sou registrador de imóveis, de títulos e documentos de pessoas jurídicas no estado da Bahia e também sou professor de Direito Constitucional em todo o Brasil há mais de uma década. Vamos lá? Vamos hoje fazer 12 questões de Direito Civil, começando aqui pela questão 169 de 360. Meu querido, já tivemos 168 questões antes do vídeo de hoje. Corre lá no meu canal do YouTube, faça sua inscrição, ative as notificações para você receber todas essas questões de forma gratuita. Questão 169, cobrada no concurso de notário de São Paulo 2012, prova da VUNESP. Acerca da vigência da lei federal em todo o território nacional, caso não mencionado expressamente nenhum prazo no ato de sua publicação, pode-se concluir que... E aí, foi publicada uma lei, mas não foi mencionado expressamente nenhum prazo no ato da sua publicação. Pode-se concluir o quê? Letra A. Haverá vacatio legis de 90 dias com prazo progressivo? E aí? Quando não disser nada, quando a lei não disser nada, 90 dias? Falso. Falso. Não vou te dar a justificativa ainda, senão você fica sabendo. Letra B. Sua vigência será imediata? Também falso. Para ser imediata, a lei tem que falar expressamente. Letra C. Haverá vacatio legis de 45 dias com vigência sincrônica. Questão verdadeira. Realmente, a vacatio legis, o período de dormência da lei será de 45 dias e nós teremos logo em seguida uma vigência sincrônica. O que é a vigência sincrônica? É uma vigência que ocorre ao mesmo tempo em todo o país. Perfeito? Então, aqui na nossa questão na nossa questão 169 de 360, a resposta foi a letra C. Questão agora 170 de 360 do nosso desafio. Querido, olha só. Prova da IESES, Notário do Maranhão 2011. Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso somente de acordo com a analogia. Questão verdadeira ou falsa? Me responde, vai rápido. Balança aquele do esqueleto, vamos? Questão falsa. Falsa nos termos do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. A primeira questão que nós fizemos hoje está lá no artigo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Essa está no artigo 4º, porque diz a lei que quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, de acordo com os costumes e de acordo com os princípios gerais do direito. Perfeito? Então, artigo 4º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E vamos agora 171 de 360. E com certeza você lembrou de alguém agora quando eu falei 171. Olha só, prova da IESES, Notário do Maranhão de 2011. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei começa a vigorar em todo o país 60 dias depois de oficialmente publicada. Questão o quê? Fala pra mim. Vai, me responde aí. Questão? Vou ler de novo para você. Segundo a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a lei começa a vigorar em todo o país 60 dias depois de oficialmente publicada? Falso. Lembre-se do artigo 1º. Salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada e nos estados estrangeiros 3 meses depois de oficialmente publicada. 172. Olha só. Prova da IESES, Notário do Maranhão. Não se destinando à vigência temporária, a lei terá vigor até que outra a modifique ou revogue. Questão verdadeira ou falsa? E aí? Questão verdadeiríssima, texto seco, artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, exatamente isso. Quando a lei não se destinar à vigência temporária, como acontece com as leis eleitorais, ela terá vigor até que outra modifique ou revogue. Questão super tranquila, questão verdadeira, artigo 2º, repito, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Então agora, 173 de 360. A sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira, vedada em qualquer hipótese a aplicação da lei pessoal do de cujos. Foi o que caiu na prova da IESES, Notário do Maranhão. Me responde aí, vai. Questão? Questão o quê? Gente, questão falsa, porque veja só, ele está dizendo aqui que a sucessão de bens de estrangeiros situados no Brasil será regulada pela lei brasileira. Até aí tudo bem, mas aí ele falou, vedada em qualquer hipótese a aplicação da lei pessoal do de cujos. Ei, se você pegar o artigo 10, parágrafo 1º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, se você pegar o artigo 5º da Constituição Federal, você vai perceber o seguinte, que quando a lei do de cujos for melhor,
quando ela trouxer benefícios maiores, nós vamos aplicar a lei, pessoal, do decujus e não a lei brasileira, beleza? Por isso essa questão está errada. Agora, 174 de 360. Vamos lá. Prova da IES, notário do Maranhão. Querido, no direito brasileiro é amplamente reconhecida a repristinação, independentemente de previsão expressa. Questão o quê? Fala pra mim. Questão falsa. Querido, de regra no Brasil não se admite a repristinação. Não teremos repristinação salvo se isso acontecer de forma expressa, perfeito? Se ligou no movimento? Repristinação no Brasil não acontece de forma tácita, acontece de forma expressa. Olha só, essa é a regra. Bom, como constitucionalista que sou, eu devo lembrar que se você for pegar as leis do controle abstrato de constitucionalidade, você vai ver que lá no controle de constitucionalidade a regra é diferente. Na verdade, vamos imaginar a seguinte situação, ó. Eu tenho a Lei 15.000, que foi revogada pela Lei 16.000. Ó, Lei 15.000 foi revogada pela Lei 16.000. Tudo bem. Aí o Supremo vem e no meio de uma ação direta de inconstitucionalidade, ele afasta, ele simplesmente destrói com a vigência da Lei 16.000. Perceba, a Lei 16.000 revogou a Lei 15.000. Só que a Lei 16.000 foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. Queridos, eu pergunto, o Supremo precisa expressamente dizer que a Lei 15.000 volta a valer? Ou nesse caso nós temos uma repristinação tácita? Nesse caso nós temos uma repristinação tácita. Nesse caso sim, perfeito? E na verdade, para não haver, aí o Supremo Tribunal Federal teria que se manifestar nesse sentido. Aí nesse caso, para não haver repristinação é que nós teríamos que ter uma manifestação expressa, perfeito? Mas ó, de regra, a repristinação no Brasil não acontece. Olha só voltando à questão aqui, ó. No direito brasileiro é amplamente reconhecida a repristinação independentemente de previsão expressa. Repristinação de regra tem que ter previsão expressa, beleza? 175 de 360. Olha só, prova da IES, notário do Maranhão. Caso ocorra nova publicação do texto da lei visando a sua correção antes que tenha entrado em vigor, o prazo começa a correr da nova publicação. Questão verdadeiro ou falsa? Essa é boa, hein? Essa é boa, é texto seco, está lá no artigo 1º, parágrafo 3º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, mas é muito boa. Questão verdadeira. Querido, caso ocorra nova publicação do texto da lei visando sua correção antes que ela tenha entrado em vigor, o prazo começa a correr da nova publicação. Perfeito. Agora tem que ser antes dela ter entrado em vigor, porque se a norma já estava em vigor e de repente nós temos uma nova publicação, nós temos a edição de uma nova lei para atingir a outra, aí nesse caso nós temos uma lei nova atingindo uma lei velha, perfeito? Então cuidado com esse detalhe, caso ocorra nova publicação do texto da lei visando sua correção antes que tenha entrado em vigor, aí o prazo começa a correr da nova publicação. Então veja só, eu tenho uma lei que foi publicada dia 15 de março, e ela passaria a vigorar dia 15 de abril. Só que um dia antes, ó, ela passaria a vigorar 30 dias depois. Então vamos imaginar que seja dia 15 de abril, como eu propus. Só que aí 2 dias antes, os caras quiseram corrigir o texto da lei. E eles fizeram uma nova publicação. Queridos, ao invés dela passar a valer 2 dias depois, você vai recontar esse prazo de 30 dias da data da correção que foi feita. Questão agora 176 de 360. Olha só, prova da IES, notário do Maranhão. A vacatio legis, salvo previsão expressa em contrário, é de 90 dias. Questão o quê? Fala pra mim. Questão falsa. Basta lembrar do artigo 1º de novo. 45 dias para quem está no Brasil, 3 meses para quem está no exterior. Por isso, questão extremamente falsa e extremamente simples. Vamos embora para a nossa questão 177 de 360. Prova da FUMARC, notário de Minas Gerais, 2012. Olha só. Segundo o Código Civil, consideram-se benfeitorias voluptuárias aquelas realizadas para fazer o quê? Por que são benfeitorias voluptuárias? Texto seco do Código Civil, artigo 96. São aquelas para aumentar o bem, letra A? São aquelas para facilitar o uso do bem? Letra B. São aquelas para impedir que o bem se deteriore? Letra C. São aquelas para mero deleite, ainda que de elevado valor? E aí, letra D, né, pessoal? São benfeitorias voluptuárias, aquelas realizadas para mero deleite, ainda que
de elevado valor. Porque essa aqui, ó, para impedir que o bem se deteriore, é uma benfeitoria necessária, né? Para facilitar o uso do bem, aí você teria uma benfeitoria de caráter útil, perfeito? Então cuidado para você não confundir. Essa foi a nossa questão 177. Questão 178 de 360, ó. Prova da IESES Notário do Maranhão. Cessará para os menores a incapacidade pela colação de grau em curso de ensino superior. Questão verdadeira ou falsa, pessoal? Questão verdadeira. Basta você lembrar do artigo 5º do Código Civil. Querido, ó, esqueminha para você lembrar da emancipação. Você vai pensar assim: vou com Júlio para aldeia. Como é que é, Paulo? Esse mnemônico que é meu, hein? Vou com Júlio para aldeia. O com é só para rimar, não serve para nada. Vou com Júlio para aldeia. Por que vou? Emancipação voluntária, que é aquela concedida pelos pais. Perfeito? Ela é concedida pelos pais por meio de escritura pública, que depende de registro. Beleza? Vou com Júlio. Emancipação judicial, que é aquela concedida por meio de sentença judicial, que depende de ser registrada. Perfeito? Se ligou? Vou com Júlio. Vou com Júlio. O lê é para você lembrar de emancipação legal. Lembre-se daquelas hipóteses de emancipação que a própria lei confere ao indivíduo independentemente de registro. Quais são elas, Paulo? Aí eu lembro assim, ó. A ex do caco tem independência financeira. A ex do caco tem independência financeira, são as hipóteses de emancipação legal. Ex, o EX é para você lembrar de exercício de emprego público efetivo. Ex do caco, o CA é de casamento, o CO é de colação de grau em nível superior. A ex do caco tem independência financeira. O cara com 16 anos, que já montou o churrasquinho dele, está ganhando R$ 1.500 por mês, pronto, ele já está automaticamente emancipado, independente inclusive de registro. Perfeito? Se ligou? Vou com o Júlio para aldeia. Como assim aldeia, Paulo? Ó, se liga, porque essa você não sabe. A aldeia, querido, você sabia que o presidente da República, por meio de decreto, pode emancipar uma aldeia indígena inteira, desde que haja requerimento da maioria de seus membros? Se você perceber que tem uma aldeia que já se integrou à comunhão nacional, se você tem ali vários índios que já curtem chiclete com banana, que já curtem asa de água, Jorge Mateus e tal, aí o presidente da República pode emancipá-los por meio de decreto. Se ligou? Então, ó, vou com o Júlio para a aldeia para você gravar as hipóteses de emancipação. Essa foi a nossa questão 178 e vamos agora para a nossa questão 179 de 360, prova da IESES Notário do Maranhão. Não serão registrados em registro público a emancipação por outorga dos pais ou por sentença do juiz. Questão que, senhores, fala para mim. Questão falsa, nós já até comentamos sobre isso na questão anterior. Sem dúvida, devem ser registrados, deve ser levada a registro a emancipação por outorga dos pais, assim como aquela por sentença do juiz. O que não depende de registro são aqueles casos de emancipação legal ou aquela emancipação que é concedida pelo presidente da República por meio de decreto, que a maioria das pessoas nem sabe que existe. Última questão de hoje, antes da nossa tradicional dica motivacional. Questão 180 de 360. Olha só, prova da IESES Notário do Maranhão. Querido, são pessoas jurídicas de direito privado, a União, os estados e os municípios. Questão verdadeira ou falsa? Basta lembrar aí do artigo 41 do Código Civil. Essa tá mole, fala a verdade. Nem parece que cai em concurso de cartório, mas questão falsa. São pessoas jurídicas de direito privado? De jeito nenhum. São pessoas jurídicas de direito público interno, tanto a União como os estados, como os municípios. Texto seco, perfeito? Se ligou no movimento? Vamos agora para a nossa tradicional dica motivacional. A dica motivacional de hoje é a seguinte, queridão, preste atenção. Existem duas coisas que possuem o poder de arrastar você para o sucesso: amizades e ambientes. Ei, se eu tivesse que dar uma dica para você de apenas 10 segundos, eu diria: invista tudo em amizades e ambientes. Ambientes, isoladamente, podem mudar todas as suas crenças. E amizades, elas, sem dúvida alguma, vão te levar para cima ou vão te levar para baixo. Não existe não existe força neutra aí. Então, querido, invista tudo nas suas amizades, invista tudo nos seus ambientes. Eu tenho certeza que você vai ser uma pessoa de muito sucesso. Perfeito? Agora é o seguinte, eu não posso sair daqui sem dizer para você que na véspera do concurso de Rondônia, eu estarei no Shopping Porto Velho para um grande aulão de véspera, um grande aulão. Vai ser das 9 da manhã até as 18.
muito. Nós vamos corrigir mais de 200 questões para garantir a sua aprovação no dia 16 de julho no concurso da IES, beleza? Beijo no coração, tamo junto e vamos pra cima!